Oi, gente, eu aqui eu vou dar sequência mais ou menos ao vídeo que eu falei aí do casamento em psicose, né? Da gente poder reencarnar em animais. Eu vou falar um pouquinho de reencarnação, aproveitar que o conhecimento, o conhecimento não, que a informação está fluindo, né? Não tem nem a pretensão de chamar isso de conhecimento, mas o que teria para passar para vocês. Eu estou até com a pergunta de um menino, que é o Flávio Piedade, acho que ele colocou num vídeo, não foi no Facebook não. Se nós estamos nesse plano para aprender, agregar conhecimento, como é que na reencarnação perdemos a memória de vidas passadas? Eu sempre fiz esse questionamento também, né? E o que acontece? Assim, na verdade a gente não está aqui para aprender, para agregar conhecimento. Lá vou eu contra a doutrina. Isso é consequência de estarmos aqui, tá? É consequência. Como a gente encarnou, a gente está num corpo que permite a manifestação da nossa consciência, a gente vai aprendendo, vai passando experiências e a gente vai adquirindo conhecimento, experiência, né? Conforme a gente vai encarnando. Porque nós estamos numa forma, né, que a nossa consciência vai se manifestar através desse corpo físico, a gente vai se relacionar com outras consciências que também estão encarnadas num corpo como o nosso, e isso vai agregando realmente experiências, né? Reações, como a gente reage a determinadas emoções, como a gente deixa. Isso vai fazendo com que a gente fique mais cascudo, vamos dizer assim, né? Mas só que eu não vou nessa, que a gente reencarnou para aprender, a gente reencarnou para resgatar. Isso de resgatar, de você aprender, acaba sendo consequência. Como é que a gente reencarna a nossa família, nosso núcleo familiar, né? A gente acaba se mantendo próximo àquelas consciências que a gente vem já reencarnando, já junto há muito tempo. Então, é questão assim, você está ali próximo, você desencarnou, você está próximo, você está no teu corpo astral, aí dentro daquele núcleo familiar está sendo gerado um outro corpo, você é atraído porque há compatibilidade, acaba que você fica naquela família, e aí como você já vivenciou certas situações lá atrás, né, você acaba tentando, você convive de novo com aquelas mesmas consciências, por isso que a gente muitas vezes repete os mesmos erros, porque é difícil da gente mudar o nosso padrão vibratório, o outro também, então a gente às vezes reencarna com aquela mesma consciência, mas a gente continua vibrando da mesma forma e a outra também, né? Então os erros são repetidos e aí, porque isso gerou resgate de vidas passadas, é consequência, é porque nós estamos juntos, porque nós fomos ali atraídos para próximo, né? E nos mantivemos ali próximo, aqueles espíritos ali que estavam encarnados, que depois reencarnaram. De certa forma, a maioria dos casos é a nossa própria vontade de se manter assim, mas é também a compatibilidade que nos mantém ali próximos mesmo, aqueles espíritos que a gente já vem encarnando já durante muito tempo, entendeu? Eu não sou muito naquela linha de que você é obrigada, a gente não é obrigada a nada, a gente é livre. Agora, a minha intenção mesmo é fazer com que vocês entendam isso, para quando desencarnar, vocês conseguirem sair daquele círculo vicioso que você tá, né? E não adianta, a gente desencarna, mas a gente fica tão apegado às pessoas que nós deixamos aqui que nós não sentimos a liberdade que temos de poder ir para outros lugares. Aí a gente acha que isso foi determinado por alguém. Não, Deus determinou que você reencarnasse da mesma família para resgatar seus débitos. Não, não é por aí. Tá? Eu sei que existem casos que até pode ser que seja assim, né? Eu estou falando da maioria. Mas eu sei que
não estou contrariando esses ministérios que dizem que existem. Eu nunca vi, nunca vi. As coisas comigo que eu vejo é coisa natural. Não vejo nada assim de. Nunca vi, nunca estive no tal ministério da reencarnação, em projeção astral, em sonho. Então, eu não sei, eu estou falando que eu já vi. E já vi espíritos reencarnando em projeção, né? E que não tinha nem assistência ali no momento da reencarnação. Então, acho que a gente tem que perder um pouquinho esse lado assim místico da coisa, religioso, sabe? É tudo um processo natural. Então a gente se mantém naquela família porque a gente está apegado àqueles espíritos. E aí você desencarna e continua ali próximo. Você não sai dali. Aí quando dentro da programação física aqui surge a oportunidade de alguém não, vamos ter um filho, aí você está ali próximo, a compatibilidade daquele corpo você vem de novo, né? Então eu vejo o processo mais ou menos por aí, né? Acontece assim, muitas vezes também que a tua própria consciência, né, os teus atos, você percebe que você agiu errado com determinada pessoa, então você quer voltar para corrigir aquilo, mas não que seja imposto a você, é tua opção, né? Pode ser que exista casos que diga, não, ó, você vai voltar para poder corrigir, não sei, né? Mas eu vejo de uma forma mais natural. E isso nos livra aqui também. Da gente ficar pensando, eu tenho que ficar, porque não, nós nos modificamos o tempo todo. Nós nos mudamos de acordo com o nosso pensamento, com as nossas emoções, isso muda o nosso padrão vibracional. Se você continuar dentro de uma culpa, você reencarnou numa família que você não tem muita afinidade com ela, né? Você já vem se embolando aí em várias histórias durante muito tempo. Mas a tua culpa, né? Ou você fica querendo consertar as coisas e você se mantém ali perto. Aí isso daí você tá gerando para você um sistema que não é por aí, né? Se você tiver consciência de tudo isso, você não vai ter essa culpa dentro de você. Você vai ver, não, eu naquela época eu estava vibrando daquela forma, então eu tive aquelas reações. Hoje eu tenho oportunidade de vibrar diferente. Então você pode se afastar daquilo sem ficar pensando, perdi uma encarnação porque eu não resgatei. Não é por aí. Você vai trabalhar as tuas emoções, você vai evoluir, você vai melhorar vibracionalmente, não importa com quem. É óbvio que se você tiver numa família cheia de problemas, né, se você se afastar, mas se afastar com raiva dessa família, você vai ser raiva, né? Se você se afastar com mágoa da família, você vai ser mágoa, você vai estar nesse padrão. Agora, se você percebe que, poxa, eu vim para tentar de repente consertar, mas não é por aí. A gente pode mudar o nosso. Porque qual o objetivo de você consertar o que você errou? É você melhorar, não é isso? Não, eu errei, então eu vou tentar consertar, vou tentar ser perdoado, vou tentar para melhorar, para evoluir. Só que você pode fazer isso tudo com outras consciências. Você modifica o teu padrão, desde que você não mantenha uma vibe ruim com aqueles que você deixou ali do lado. A gente muda o tempo todo, mas é uma mudança momentânea. O difícil é você manter a linearidade dessa mudança. A gente oscila o tempo todo. Você vai de uma faixa a outra rapidinho. Uma faixa boa, você cai para uma ruim, daqui a pouco você está numa boa. Agora, para você evoluir mesmo e você mudar de padrão, eu vou sair, você tem que manter uma certa linearidade. Então eu saí daquele padrão que eu vibrava, porque eu ia e voltava, consegui manter um padrão melhor, né? E aí, quando você for reencarnar de novo, você já vai se aproximar, caso você queira, ou então, pela própria lei de atração, você vai ficar próximo
de consciências que já estão vibrando igual a você também. É assim que a gente vai melhorando. E assim, sucessivamente, aqui mais próximo, porque como é tudo magnetismo, a gente está no campo da Terra, no campo magnético da Terra, a gente vai sendo atraído justamente por quem está mais próximo aqui também, até geograficamente, né? Faz mais sentido, que é mais você está mais próximo, você está dentro do campo magnético ali. Agora, na medida que você vai melhorando, que você vai mudando o teu padrão, daqui a pouco você consegue até sair do planeta. Você saiu dessa faixa desse planeta. É difícil pra caramba, não é fácil. Vai demorar aí umas 1000 encarnações. Mas é assim que funciona. Então, por isso é que a gente tem que se esforçar ao máximo para manter o nosso padrão o melhor possível, né? E são os sentimentos que comandam isso tudo. Não adianta, você tem que tentar vibrar sempre no máximo possível no amor, na generosidade, na bondade, na solidariedade. São esses tipos de emoções, de reações no nosso dia a dia com o outro que modificam o nosso padrão. Se você é impaciente, se por tudo você estoura, você está toda hora oscilando, não adianta. Eu passo um padrão, para vocês eu falo com calma, com brandura, mas no meu dia a dia eu distrato todo mundo. Né? Eu agora, conversando com vocês, eu estou até mantendo uma vibe legal. Né? Eu estou bem. Mas se daqui a 5 minutos eu sair ali e discutir com alguém, eu estou oscilando. Então eu tenho que procurar manter esse padrão o maior tempo possível. Os vídeos me ajudaram muito, sabia? E é engraçado que o outro observa, o feedback bacana que eu recebo das pessoas dizendo: Meire, você passa uma calma ao falar, você passa uma tranquilidade. Eu digo, gente, nem eu sabia que eu passava isso. Então eu tenho que manter isso. É lógico que de vez em quando eu saio de sério também. É difícil, né? Mas agora, quando eu saio, eu lembro da Meire que eu sou nos vídeos. Eu posso ser isso aqui. Eu posso conversar sem impor a minha opinião. Eu posso conversar sem agredir, né? Então eu lembro que eu tenho capacidade de ser assim. E isso me policia. Então quando eu saio do sério, aí eu volto rapidinho. Né? Eu volto atrás e digo, epa, peraí, tá errado. Porque quanto mais a gente conseguir essa linearidade, mais a gente vai avançando. Se você reclama do planeta, se você não quer reencarnar aqui, tem que trabalhar isso, senão não adianta. A gente não consegue sair da zona de atração. A gente está preso aqui. Mas não é porque ninguém impôs a gente. Eu estou aqui porque o Criador quer que eu fique para resgatar. Não! Para de colocar responsabilidades no Criador. Somos nós é que ficamos mesmo, nós é que repetimos nossos erros, nós é que não nos modificamos. E é assim que a gente reencarna na família. Né? Eu não sei, dizem que Jesus até falou aí, quando a mãe e os irmãos chegarem, quem são meus irmãos, quem é minha mãe? Eu sempre interpretei por aí, entendeu? Parece que eles chegaram numa festa que eles estavam e disseram, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá, e estão lá fora querendo entrar. E aí ele rebateu com essa, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É porque, na verdade, a gente fica muito apegado à nossa vida material aqui. Então, a gente convive com as pessoas aqui, quando a gente desencarna, a gente não se permite sair, né? Também para isso você tem que ter um certo discernimento que é possível, e é isso que eu estou tentando alertar vocês. É possível, né? Então as reencarnações vão acontecendo dessa forma, por isso que a gente está sempre convivendo com as mesmas pessoas, com os mesmos espíritos que vão reencarnando no mesmo lugar. Você não se permite sair dali. Você não consegue enxergar que você pode resgatar, entre aspas, com outros espíritos. Você pode evoluir, você pode crescer, não necessariamente através daquele. Porque muitas vezes não, porque não depende de você só, né? Às vezes você quer, você está fazendo um esforço danado, mas o outro ainda não está pronto para aquilo. Ele ainda está naquele padrão.
Então você vai ficar eternamente dentro daquilo ali, até o outro amadurecer. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua vida, cada um tem seu caminho. Eu custei enxergar isso. Custei, muito, né? É lógico que eu não estou falando aqui que você... Até isso daí pode ser levado para os relacionamentos afetivos, amorosos, né? Mas não estou aqui fazendo apologia para que as pessoas saiam se separando, não é isso, tá? É lógico que você reencarnou, você assumiu compromissos aqui. Nunca pense que o teu compromisso foi firmado lá, tá? É compromisso aqui. Você tem, principalmente os relacionamentos amorosos. No caso de família, você veio por afinidade. Aí a gente fica achando, eu assumi compromisso lá de ser filha de fulano, de filha de Beltrano. Você que cria isso para você. Quando você está aqui, né? Você está aqui encarnado, está nesse corpo aqui, mas aí você escolhe um parceiro e tudo, aí você cria aquele compromisso aqui. Aí você vai ter que respeitar o que você se comprometeu, né? Dentro daquilo que você se propôs, dentro do teu projeto de vida, né? Mas não fique preso achando eu tenho que ficar com essa pessoa porque eu preciso resgatar o que eu fiz lá atrás com ela. Isso não existe, tá? A ideia é libertar todo mundo desse tipo de pensamento. Aliás, é a minha proposta. Eu vim aqui tentar libertar o maior número possível de pessoas de crenças, de religião, desse tipo de coisa que só nos engessa. Não deixa a gente caminhar, não deixa a gente crescer. E aí, às vezes, a gente perde uma encarnação inteira presa numa situação. Por quê? Você não está feliz, aí você não está feliz, as tuas emoções vão se tornando cada vez mais negativas. E aí vem os kardecistas e dizem, a gente não regride. Regride sim, regride. Porque se você está num padrão legal, aí você começa a ficar ali se angustiando, tentando, daqui a pouco você baixou todo o teu padrão. Em vez de você sair daquilo, você está cada vez ficando mais preso, né? Muda todo o teu campo energético. E dependendo do sentimento que você tiver, vai encarnar depois num bichinho. Agora me pegam. Vai voltar como cachorrinho da pessoa. Você se acostumou tanto a obedecer, a ser obediente, que mudou todo o teu padrão. Na próxima você vem como cachorrinho dela. Brincadeira, mas é possível. Eu falei no outro vídeo desse lance da consciência poder reencarnar num espírito animal. Eu falei também isso errado no outro vídeo, mas não quis corrigir. Num corpo de um animal, tá? Então, uma consciência que já esteve num corpo humano, ele pode reencarnar no corpo de um animal. Isso pode acontecer, porque se tornou compatível aquele corpo biológico, ao padrão vibracional daquele corpo biológico, né? Então, mas aí também expliquei, vou de novo falar, por que isso lá atrás acontecia com mais facilidade? Porque nós convivíamos mais com os animais que tinham uma maior afinidade conosco, biologicamente. Então, por isso que, assim, dentro do xamanismo tem aqueles animais de poder, aquilo tudo, porque eles tinham uma certa... um padrão energético que permitia isso. Tá, vou parar por aqui. E hoje em dia, o nosso padrão está provocando, são casos, às vezes, esse caso da microcefalia, eu falei no outro, eu nem falei que era isso. Mas a gente desencarna dentro de um padrão alterado. A maioria está desencarnando assim, a gente se encontra aí com muita gente que está fora mesmo do padrão e acaba danificando o corpo biológico que está sendo formado ali quando o espírito se aproxima. É uma das hipóteses, tá? Então, isso aí, eu também tive, assim, algumas informações, mas eu não sou da área médica, não entendo nada, então eles me levam para ouvir e eu fico igual uma tonta, tentando entender. Isso aí eu vi dentro de um hospital que existe em cima do Hospital Sara Kubitschek aqui no Rio de Janeiro, né? Foi uma aula aí que me passaram e que eu pude pegar por alto. Eu não sei por que determinadas pessoas têm essa facilidade de sair e ouvir um monte de coisa sem ter um conhecimento técnico melhor aqui embaixo, que aí gera essa confusão toda. Na hora que eu quero falar, me falta palavras. Mas
tô tentando, né? Algum propósito tem nisso. Eu devo ser assim uma voluntária com muita boa vontade, então, por afinidade, por atração, eu acabo chegando até eles porque eu quero muito ajudar todo mundo. Então eu consigo chegar às informações e aí vou tentando passar para vocês aqui do meu jeito, tá? Então assim, dentro dele eu estava até vendo. Então, aí também acho que foi uma outra menina, eu não anotei o nome dela, falar sobre reencarnação e sobre regressão, relacionamento complicado com os filhos, o que acontece. Então, está dentro desse esquema, né? A gente se mantém ali. Então, os nossos filhos também são espíritos que a gente já vem aí trazendo durante algum tempo, com problemas, com conflitos, e aí a gente desencarna, se mantém próximo, na primeira oportunidade vem. E aí acontece essas coisas que a gente vê por aí, de dificuldade de relacionamento, né? Mas, volto a falar, é falta de discernimento, de conhecimento nosso. Então a gente fica achando que tem que vir exatamente com aquela pessoa para poder resgatar. Cada um está no seu caminho, gente. Às vezes não adianta nada você vir dentro daquele núcleo familiar. E se você não percebe isso, você regride. Né? Quantos casos aí de pessoas... Tem os casos das pessoas que às vezes conseguem realmente modificar, espíritos que estão num padrão tão legal que conseguem até alterar o padrão da família que veio. É difícil, a gente conhece casos assim também, raros, mas acontece. E tem aqueles que acabam assim, que você percebia e diz assim, poxa, mas o menino era tão bom, aí acabou que ele se envolveu com drogas, se envolveu... Às vezes, dentro daquele núcleo familiar que ele veio para tentar resgatar, né, dentro do entendimento dele, ele tinha que resgatar alguma coisa, ele não consegue, ele começa a entrar em conflito, e isso atrasa ele. Né? Por isso que a gente tem que ter essa noção. É lógico, eu não estou fazendo aqui apologia para ninguém abandonar as famílias, não é isso. Até a gente tem que cada vez mais amar. Mas existem situações que você tenta e não consegue. Então, não adianta malhar em ferro frio. Tá? Você pode continuar amando, não é se afastar com mágoa, com rancor, volta a falar. Você continua amando, você continua querendo o bem dessas pessoas, ajudando no que é possível, mas às vezes você tem que se afastar até fisicamente. Porque aquilo ali, você veio numa de vou tentar consertar, vou tentar mudar meus erros, mas os outros não estão preparados. E aí você acaba que se contamina. É difícil falar assim sem causar estrago. É por isso que eu fico medindo as palavras, que às vezes a gente... mas eu sinto que nós já estamos preparados para enxergar um pouquinho mais da verdade sem nos atrapalharmos tanto, sabe? Sem causar mais estrago. Porque todos esses conceitos também que vieram lá de trás, né, que a gente tinha, era necessário para o nosso estágio de entendimento. Né? Era mais fácil que fosse passado dessa forma para a gente poder compreender, para depois expandir um pouco isso e caminhar. Tá? Sempre com amor. A gente tem que caminhar, tem que ir seguindo adiante com amor, que é isso que nos coloca sempre numa vibe melhor. Então, tendo consciência disso, caminhe. Se você sabe que você ainda não tem, é melhor ficar ali, porque tu não sabe nem o que vai encontrar na frente. Que se você sai numa vibe compatível, pelo menos aqueles ali te conhecem. Você vai se afastar e você vai encontrar outras pessoas que estão vibrando igualzinho a você e são pessoas estranhas a você, né? Então, aí é melhor se você continuar dentro da sua família, que pelo menos aquela redoma, né, do núcleo familiar, tá? Tô tentando passar de forma que não faça apologia aí aos rebeldes saírem de casa, não é isso, tá? Por isso que eu tenho que falar com cuidado, até porque eu falo com muita gente jovem também, é até legal isso, né? Eu tô percebendo que eu tô sendo procurada por
muitos meninos e meninas novinhos, tá? Então, acho que vou falar mais de reencarnação, mas vamos aos pouquinhos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.